Bom dia, dando início à aula de biologia, aula de número 14, onde nós iremos, o assunto que a gente vai ver são os peroxissomos e os vacúolos. Então, os peroxissomos são bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas. Sua semelhança com os lisossomos fez com que fossem confundidos com eles até bem pouco tempo. Entretanto, hoje se sabe que os peroxissomos diferem dos lisossomos, principalmente quanto ao tipo de enzimas que possuem. A origem deles é no retículo endoplasmático rugoso. Então, os peroxissomos, além de conterem enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, também tem grande quantidade de enzima catalase. Então, aqui nós temos uma figura esquemática, os peroxissomos estão aqui. Como a gente percebe, são bolsas. Então, a origem dos peroxissomos é semelhante à das mitocôndrias e cloroplastos, ou seja, ocorreu por intermédio de processos endossimbióticos. Isso quando surgiu, tá? Agora elas têm origem no retículo endoplasmático rugoso. Apesar de não possuir dupla membrana e DNA próprio, acredita-se que a incorporação dos peroxissomos à célula eucariótica permitiu que o oxigênio fosse neutralizado, garantindo a sobrevivência de seres anaeróbios. Entretanto, com o surgimento das mitocôndrias, essa organela tornou-se obsoleta. A função principal dos peroxissomos é realizar a oxidação de moléculas tóxicas, como medicamentos e álcool. Esse processo é realizado principalmente nas células do fígado e do rim. Além disso, os peroxissomos são capazes de metabolizar lipídios, quer dizer, as gorduras, né? Quebrando as cadeias de ácidos graxos e também são responsáveis pelas primeiras etapas da síntese de plasmalogênios, um fosfolipídio que compõe a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa que fica ao redor dos nossos neurônios e a função dela é acelerar ou aumentar a velocidade do impulso nervoso. Há pessoas que têm uma doença chamada, me fugiu o nome agora, elas perdem essa bainha de mielina. Não é que eles perdem, mas ela vai se degradando. Então, a falta de plasmalogênios no organismo desencadeia diversos problemas neurológicos. Os peroxissomas, as funções, né? Então, os peroxissomos apresentam pelo menos 50 enzimas diferentes envolvidas numa variedade de vias bioquímicas. Foram originalmente definidos como organelas onde ocorrem as reações de oxidação, que leva à produção de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que a gente chama de água oxigenada. Como H2O2 é prejudicial às células, os peroxissomos contêm também a enzima catalase, né, que decompõe o H2O2 em água e outros compostos orgânicos por oxidação. Então, aqui a gente tem uma reação, né, duas moléculas ali, moléculazinhas, né, de H2O2, a enzima catalase faz a quebra, transformando, então, em água e oxigênio. Esclerose múltipla é o nome da doença, né? Que causa a degradação, a degeneração, né, da bainha de mielina. Então, nas células vegetais, os peroxissomos atuam principalmente nas sementes em germinação. Então, nessa etapa, essas organelas são responsáveis pela conversão dos ácidos graxos, quer dizer, gorduras, né? As gorduras, elas possuem uma cadeia de ácidos graxos em açúcares.
em um processo conhecido como ciclo do glioxalato, que ocorre apenas nos vegetais. E os vacúolos? Os vacúolos são grandes vesículas originadas do retículo endoplasmático e do complexo Golgiense. São estruturas celulares membranosas, quer dizer, a constituição é como a membrana, por isso típicas de células eucariontes. Apresentam membrana seletiva, isso significa que a membrana ela seleciona, na verdade, o que entra e o que não entra, né, no vacúolo, como todas as membranas celulares. Sendo assim, o conteúdo no interior do vacúolo é diferente do conteúdo citoplasmático. Então, existem vários tipos de vacúolos, né? O vacúolo de suco celular, que é uma organela típica da célula vegetal e também o tipo mais conhecido de vacúolo. Apresenta uma membrana denominada tonoplasto e possui em seu interior uma série de substâncias que formam o suco celular. Esse suco é geralmente ácido e formado por água e substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas, tais como açúcares, proteínas, íons. Então, nas células meristemáticas, que são aquelas células que geram o crescimento no vegetal, né? Encontrado, então, no ápice do caule e nas raízes. Geralmente se observam vários vacúolos pequenos, os quais se fundem e formam um grande vacúolo central na célula madura. Então, em algumas células, o vacúolo apresenta cerca de 90% do espaço intercelular. Quer dizer, maior parte da célula, então, é o vacúolo, né? Então, o vacúolo do suco celular apresenta uma série de funções importantes para a planta, tais como controle osmótico, ou seja, controle da água, a digestão de componentes celulares, armazenamento de substâncias e o controle do pH, ou seja, da acidez. Então, aqui nós temos uma célula vegetal, então o núcleo, né? E aqui, toda essa região aqui é ocupada pelo vacúolo. Aí nós temos também outro tipo de vacúolo, que é o vacúolo contrátil. São aqueles que apresentam como função bombear o excesso de água presente no interior da célula para fora dela. Essa estrutura está presente em eucariontes unicelulares que vivem em ambientes aquáticos e de água doce, como as amebas. Tá? Os que vivem no mar não possuem vacúolos, só esses seres unicelulares que vivem em água doce. Como esses organismos são hipertônicos, quer dizer, em relação ao meio, quer dizer que a concentração dentro da célula é maior do que a concentração na água, a água entra por osmose. Que na verdade a osmose ela vai do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Então ocorre essa passagem da água para dentro, né? Para dentro da célula, ou seja, dentro do vacúolo. E essa água tem que sair. Então, por isso que ela é chamada contrátil ou pulsátil, que ela vai expulsar a água daí. E o bombeamento de água garante que o organismo mantenha as suas concentrações de íons e moléculas na quantidade desejada e não se rompa. Além disso, esse vacúolo é também responsável pela excreção celular. Então, aqui nós temos uma ameba, né, que pode emitir os seus pseudópodos aqui, e o vacúolo está aqui. Então, esse é o vacúolo pulsátil, ou também chamado de vacúolo contrátil. Então, encerrando nossa aula hoje. Obrigada.